tua graça, Senhor, Deus. Abençoa os seus lábios, Senhor, e que seja a leitura, Senhor, e a palavra, Senhor, de alimento para a nossa vida espiritual, Pai. Agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Também desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Grato a Deus por mais um privilégio de estarmos na sua presença, pois é por Ele e para Ele que nós estamos aqui, para entregar adoração, entregar o nosso louvor, entregar o que nós temos de melhor ao Senhor. E feliz, né? A irmã Cibele foi, voltou em paz, Davi. Na primeira semana a gente já sentiu a falta, né? Então, somos um corpo, temos 10 mãos. Se um faltar, o corpo sente falta. Eu louvo a Deus, né? Porque milagres é para ser contado. Milagres não é só para ficar guardado. É ser contado num trajeto, porque lá na frente alguém precisa da nossa experiência. Amém. E fortifica ouvir milagres. Mas eu louvo a Deus por esta noite, por estarmos mais uma vez na confiança de trazer algo da parte de Deus, na minha pequenez, no meu pequeno conhecimento. Eu quero deixar aqui no Salmo, se o irmão Marcelo puder colocar o presbítero, 73 e 25. Pois o Senhor estava a falar comigo, 73 e 25 de Salmo. Amém. Que nos diz: a quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de ti, Senhor. Eu deixei esse versículo no Dia das Mães, para a meditação das mães aqui. E este versículo ficou guardado na tábua do meu coração. E eu comecei a meditar essa semana, quando o salmista Davi, nesse pequeno trecho, ele fala de Asaf. Asaf, um moço da tribo de Levi, filho de Baraquias, escolhido por Deus para o propósito do louvor. Deus se utilizava de Asaf a partir do momento que o rei Davi estava precisando de levitas na trajetória a qual a arca ia ser levada para a casa de Obed-Edom. No trajeto levando arcas, o Senhor precisava que fosse levado com alegrias, com louvores, com adoração. No primeiro meio termo, o Senhor exigiu que da maneira que estava sendo levada, não estava conduzindo com a presença de Deus. Talvez parecia até um velório. O Senhor, Ele queria louvores, adoração. E a Bíblia diz que quando Davi convoca Asaf para tomar a frente, a Bíblia relata que Asaf, ele com a sua especialidade no louvor, ele convocou o povo de Israel para entregar um perfeito louvor, uma perfeita adoração.
A Bíblia relata que Asaf tinha um dom a qual esse que ele também exercia. Naquele tempo era conhecido como evidentes, hoje é conhecido como profeta. No tempo de hoje, se Asaf existisse, aqueles que precisavam ouvir algo da parte de Deus, o procuraria como um profeta. Ou talvez aquele que precisasse de levar instrumentos para um perfeito louvor, necessitava que Asaf tomasse a frente. A Bíblia diz que um coração contrito em Deus entrega o seu perfeito louvor, a sua perfeita adoração. Talvez poderia ter vários músicos naquele tempo em Israel. Mas a Bíblia diz que Deus ele se agradava de como Asaf regia, de como ele ensinava o povo de Israel, que estava disperso, a adorar. E não é diferente. Quando eu estava meditando nesta palavra, eu estava lembrando de alguns vídeos que eu e meu esposo vê sobre louvores. Alguém citando sobre adoração. Há louvores que são criados para nossa glória, como ser humano, fala de nós. Mas existem louvores que são criados para adoração do Senhor Jesus. Se for possível, irmão Marcelo, colocar em 1 Crônicas, capítulo 6, o verso 39. À direita de Hermã posicionava-se o seu parente Asaf, regente do segundo coro, filho de Beraquias, filho de Simeia. O 40 diz, filho de Mical, filho de Basias, filho de Malquias. Fala de uma linhagem que estava junto com Asaf, para que a arca pudesse ser levada da melhor maneira possível. Quando eu vejo alguns louvores, como eu estava falando, logo se retrata adorações que hoje muitos hinos nos colocam à prova. Adorações que são aos homens. Sempre eu. E a adoração que leva ao Senhor é para ti, Senhor. Quando eu estava analisando essa passagem de Asaf, eu estava entendendo o tamanho responsabilidade que Deus colocava sobre a vida de Asaf. Que não era mais como evidente um profeta, mas era para erguer um povo a qual já não adorava mais. Erguer Israel, eu pude contemplar aqui em Jerusalém, diante das ruínas. Erguer Israel era impossível. Diante de tantas quedas,
diante de tantas coisas a qual o povo de Israel se encontrava. Mas naquele momento que quando Asaf, na confiança em Deus, foi chamado como seu perfeito louvor e adoração, ele simplesmente escolheu pessoas que tivessem do lado dele para segurar as mãos. Pessoas que entendessem que o que o Senhor queria era uma adoração sincera. Era um perfeito louvor. E me faz lembrar que quantas vezes a gente, como dona de casa, os pais de família que saem para trabalhar, e as mulheres, está no seu carro, coloca um louvor, está trabalhando, louva. E talvez naquele tempo, que estava tão escasso a verdadeira adoração em Israel, Asaf foi convocado. A Bíblia diz que quando a arca saiu da casa de Obed-Edom, o louvor continuou. Porque Asaf fez da primeira maneira que o Senhor pediu. Da primeira forma que foi confidenciado a ele. E às vezes Deus está pedindo de mim, Valquíria. Louve como da primeira vez que você veio a mim. Se entregue da primeira vez como você se entregou. Adore como da primeira vez que você me adorou. Porque o que Deus, Ele sente prazer é no perfeito louvor. É numa perfeita adoração. A palavra, ela aqui vai ficar. Mas o louvor vai continuar lá no céu. Aqui é só um ensaio. Aqui é só um tempo que nós possamos dar o nosso melhor louvor. Que nós possamos dar a nossa melhor adoração. Que nós possamos dar o nosso melhor momento. Porque estamos vivendo tempos difíceis. Difíceis a qual esse? Que vão tentar calar a nossa voz. Vão tentar impedir o que de melhor nós temos. Mas quando esse dia chegar, que o Senhor nos guarde. Que o sangue dele nos acoberte. Porque nós já estamos vivendo tempos tão difíceis. Que se você analisar o mundo espiritual, não é o mesmo. Se você analisar, as trevas estão sempre em reunião. E muitas vezes nos distraímos com coisas tão pequenas, tão fúteis. Quando Deus está dizendo: meu povo, eu quero o melhor de vós. É a adoração. É o altar. Quando sabemos que Asaf, como o melhor levita, a Bíblia diz que o livro de Salmo, Asaf escreveu 12 livros dentro de Salmo. Do versículo 50 a 73, do 73 a 80. E todos eles, escritos por ele,
fala da adoração. Fala do perfeito louvor em Deus. Estamos vivendo tempos que louvores a gente tem que assimilar o que é louvor a Deus, o que é louvor ao homem. Existem louvores que, se você analisar letra por letra, você vai entender cada frase escrita sugere ao ego do homem. E existem louvores que, se você parar e analisar, reflete a imagem de Cristo em cada letra. Nós não adoramos só ao Senhor no louvor. Eu estava analisando que Asaf, ele tentava fazer o melhor ao reger o coral, a usar os instrumentos daquilo que era para ser usado. E eu entendi que quando ele estava ensinando o povo de Israel a adorar o Senhor, também se enquadrava em algo que muitas vezes o pastor, o presbítero, a missionária, às vezes não fala por achar pesado e porque muitos já dizem assim, só fala em dinheiro. Mas dentro desta palavra, eu tenho uma palavra antes de me sentar. A minha adoração, a tua adoração, é na melhor oferta apresentada ao Senhor. Não adoramos só nos louvores, mas adoramos naquilo que prestamos de serviço à casa do Senhor. Adoramos naquilo que prestamos de serviço ao reino de Deus, como ofertas, como dízimos, que é tão difícil para os pastores falar, mas dentro desta palavra eu falo, porque se enquadra dentro desta palavra. Quando ofertar, oferte a sua melhor oferta. Quando louvar o Senhor, louve com a sua alma. Porque é adoração. Asaf, ele me fez entender no percurso de quando ele estava ensinando ao povo de Israel que estava desenfreadamente. Ele estava ensinando que em todas as áreas da vida era uma oferta ao Senhor. E que se a nossa vida é uma oferta no altar dos céus, temos que ofertar o melhor. Temos que dar o melhor. Temos que entregar o melhor. Porque no meio do percurso, quando aquela arca veio para a casa de Obed-Edom, eu não vou entrar nessa palavra, mas me leva nessa palavra. Porque Asaf entrou nesta palavra como levita. A Bíblia diz que a casa estava escasso. Talvez estava escasso até da adoração.
Porque quando a situação fica difícil, às vezes é difícil adorar. Adorar no vale não é muito fácil. Mas a Bíblia diz que o cenário da adoração, do percurso que fez a arca, do entendimento que Asaf teve, que daquela maneira, com alegria, com cântaro, com harpa, com saltério, era uma perfeita adoração. E talvez Deus se utilizou de toda a adoração do trajeto para chegar à casa de Obed-edom. E dentro da casa de Obed-edom, quando ela ficou por 3 meses, aconteceram coisas que nunca foi visto antes, em casa alguma. Porque Asaf, ao entregar o melhor de si como adoração, como responsabilidade, e Obed-edom entendendo, porque ali ficou um momento de adoração ao deixar aquela arca. E eu creio, conjecturando, que ele entendeu que no trajeto daquela arca, todos louvando, adorando, milagres, dias após dias, foi fluindo. E por fluir milagres dentro de milagres, ele continuou na linhagem da adoração. É como se dissesse, a carruagem só passa uma vez. E Obed-edom agarrou aquela arca como a sua carruagem na adoração. Foram 3 meses, mas 3 meses que algo nunca visto. A Bíblia diz que à sua frente da sua casa, que não havia capim, comecei a crescer os capins, os frutos, as árvores começaram a dar fruto. Então eu entendo que no meu louvor, na minha perfeita adoração, o milagre vai acontecer. Aquilo que está parado, aquilo que os meus olhos não viam, vai andar. Deus, ele se move com o coração contrito com ele. Deus se move com o coração em adoração a ele. Aleluia! Veja que quando alguém está ministrando a palavra, pode estar ali movendo o coração tão suavemente, simplesmente. Mas quando está cantando um louvor, a mente começa a trabalhar, você começa ali e se encher, começa ali, o coração começa a querer saltar, salmodiando ao bom Deus. Que nesta noite seja a oportunidade de darmos a cada dia o nosso perfeito louvor, a nossa melhor adoração. Às vezes eu digo sempre a meu esposo, quando você me vê orando, não pense que toda vez eu estou orando. Ah, mas está ajoelhada, mas eu não estou orando.
Às vezes é necessário eu me ajoelhar e ficar atento para o que o Pai tem a falar, para o que Ele precisa me corrigir. Porque Provérbios diz que o Pai corrige o filho que ama. E a gente sabe. E eu digo, Senhor, muitas vezes eu tenho até palavras, pedido para fazer. Mas eu prefiro ficar quietinha aqui para ouvir. Mesmo que seja uma correção, eu preciso ouvir. Porque antes de falar aqui, Ele fala comigo, Valquíria. Antes de eu falar à igreja, Ele está dizendo, Valquíria, eu quero a tua perfeita adoração. Eu quero de melhor que você tem para me oferecer. Aleluia. Temos, nos últimos tempos, que Deus venha brindar a nossa mente. Que Deus venha brindar a nossa casa. Que Deus venha brindar o nosso casamento, nossos filhos. Porque dias difíceis já estão postos. Temos que estar preparado. Aleluia. Para adorar. Não importa a circunstância. Não importa a situação ou lugar. Mas temos que estar preparados. Porque os dias estão se findando. E se você não está percebendo, estamos no tempo que o certo é o errado. O errado é certo. O mundo está veloz, na contramão da Bíblia. Mas Deus tem nos guardado. Deus tem sustentado em nossas mãos. Aleluia. E hoje você pode adorar a Ele e dizer, Senhor, obrigado. Tu és fiel. Porque entre tantos que desceram à sepultura neste domingo, Deus nos manteve com vida para estarmos aqui, para entregar uma perfeita adoração dele, mesmo com as nossas falhas, fraqueza. Ele nos ama. Ele pagou um alto preço por mim, por você. E só está pedindo de mim, de você, me adore. Me dê o melhor que você pode dar. Deus, Ele espera de nós. A cada dia que o adoramos. Eu acho incrível, Deus. Ele é exaltado. Ele é grande. Ele é soberano. Se Deus não precisasse da nossa adoração, Ele se adorava, auto-adorava como Criador. Porque Ele é o autor, o consumador da nossa fé. Ele é autossuficiente para que a gente entenda
como Criador, como criatura, que nós precisamos o adorar da melhor forma possível. Que Deus abençoe. E mais uma vez eu agradeço a confiança do pastor e da igreja, em nome de Jesus. Amém.